Você já olhou para o mundo à sua volta, seja indo ou voltando da faculdade, trabalho ou escola, e percebeu que havia algo de estranho, algo faltando, mas não sabia muito bem o que era? Olhe, meu caro amigo, talvez você esteja percebendo o que a gente chama de desencantamento do mundo. Nunca ouviu falar nisso? Bora continuar vendo o vídeo então. Imagine uma senhorinha que vive no interior da Escandinávia do século VII e que acredita em todos aqueles deuses, entidades e criaturas da mitologia nórdica, que para ela, claro, não é mitologia, é apenas religião. Ela olhava para a natureza e seus fenômenos e via a manifestação dos deuses em tudo quanto é canto. Como na mitologia nórdica os deuses tinham características humanas e interviam de forma constante em assuntos, digamos, mundanos, era possível no imaginário religioso da época que os humanos e deuses interagissem uns com os outros. O mundo, para uma pessoa que acreditava nisso tudo, era totalmente mais sublime e excelso. Ela olhava para a coisa mais primal e ordinária que há, como por exemplo, digamos aqui, uma árvore, e vê, a depender do caso, algo sacratíssimo, como a árvore sagrada do templo de Uppsala, na Suécia. Hoje, no entanto, com exceção de alguns pequenos grupos neopagãos reconstrucionistas, não há mais pessoas que acreditam nesses deuses e criaturas do paganismo nórdico. Em alguns países, como na Islândia, parte dele se mesclou com o folclore. Em outros locais, ele existe apenas como objeto de estudo histórico. Com a entrada do catolicismo na Escandinávia, não tardou muito para que eles se convertessem e tornassem-se católicos também. Entrando no tema, falemos do desencantamento do mundo propriamente dito. É um termo que marca a obra do sociólogo e filósofo Max Weber. Max Weber, Max Weber, Max Weber. Para se compreender bem o que o termo significa e sobre o que eu vou tratar nesse vídeo, vamos dar uma olhada no que o termo originalmente significa em alemão. Entzauberung der Welt. Der Welt significa do mundo, simples. Entzauberung é mais complexo. O significado literal do termo junto é desmagificação. Quando a gente desmembra a palavra, o significado fica claro, uma vez que Zauber significa magia, fascínio e atração. Deste modo, Entzauberung der Welt significa literalmente desmagificação do mundo, processo através do qual a magia e o misticismo vai se esvaindo do mundo. Há, segundo Weber, dois processos que levam a isso: o desencantamento do mundo exercido pela religião e pela ciência. Falemos do primeiro, o da religião. Antes, em algumas religiões mais antigas, havia a essência e a agência espiritual e divina em alguns fenômenos naturais. Já no monoteísmo, seja no judaico, cristão ou islâmico, o divino não somente está além da natureza, como a sobrepõe, o que fez com que houvesse uma separação entre os reinos do sobrenatural e do natural, e também, de certa forma, do profano e do sagrado. E o próprio Weber dizia também que as raízes da nossa racionalidade ocidental podiam ser encontradas no antigo judaísmo, já que seus profetas ajudaram de certa maneira a desencantar o mundo ao livrá-lo de seus muitos deuses, em favor de uma concepção de um Deus transcendental e único, como é o judaico, o cristão e o islâmico. Desta forma, quando o cristianismo, por exemplo, expande-se pelo mundo, ele retira a magia dos locais que antes eram pagãos. Quando se reprime a crença na magia, ou seja, quando se desencanta os fenômenos do mundo, eles vão se tornando cada vez mais pueris. Mas eu tendo a ver isso de uma outra forma, ao menos no que tange ao catolicismo. Por mais que, ao levar o catolicismo para os quatro cantos do mundo, a igreja tenha acabado com as explicações mágicas que as religiões pagãs tinham, ela introduziu novas explicações, algumas tão magníficas quanto, e também alguns mistérios. Por mais que ela seja baseada e tenha se institucionalizado na Europa, o catolicismo é uma religião oriental, do Oriente Próximo. Segundo creem os católicos, ela foi fundada por Jesus, que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o Verbo feito carne. É uma religião cheia de santos com corpos incorruptos, de milagres grandiosos, de aparições e com uma história cheia de eventos em que o divino choca-se com o imanente. Vou dar alguns poucos exemplos aqui, tirando-se, claro, os eventos bíblicos que são conhecidos por geral. Cito aqui o suposto aparecimento de São Tiago Matamoros, que teria aparecido durante a mítica Batalha de Clavijo, na Espanha, no contexto da Reconquista Cristã, no século IX. Ele apareceu ajudando os católicos a ganhar a batalha contra os muçulmanos.
Ou poderia citar aqui algumas das muitas aparições marianas, como a de Nossa Senhora de Guadalupe, tida muitas vezes como um milagre com maior respaldo científico dentro do cristianismo. Eu realmente queria falar da história dela e do manto aqui, mas o vídeo ficaria enorme. La Virgen de Guadalupe. Mas há também, dentro do âmbito das aparições marianas, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, aos Três Pastorinhos, em Portugal. Tem também o Milagre do Sol, ocorrido também nesse cenário mariano, que fora visto por entre 40 e 100 mil pessoas. Eu poderia citar aqui inúmeros e mais inúmeros casos, mas hei de falar apenas mais de um. Dentro da Igreja Católica, existe o dogma da transubstanciação, que basicamente afirma que o pão e vinho, durante a consagração, tornam-se literalmente, preste atenção, literalmente, no corpo e sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Quanto a isso, Weber diz, ainda no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, abre aspas, o desencantamento do mundo, a eliminação da magia como meio de salvação não foi realizado na piedade católica com as mesmas consequências que na religiosidade puritana e, antes dela, somente na judaica. O católico tinha à sua disposição a graça sacramental de sua igreja como meio de compensar a própria insuficiência. O padre era um mago que operava o milagre da transubstanciação e em cujas mãos estava depositado o poder das chaves. Fecha aspas. É claro que o padre não era um mago e Weber sabia disso. O que ele quis dizer é que, a despeito de tudo, ainda é preservado no catolicismo um certo quê de encantamento, um certo quê de magia, entre muitas e muitas aspas, tá, galera? Eu tô usando aqui magia como um termo genérico. Como eu disse, todos aqueles santos e seus milagres, as aparições, os milagres eucarísticos, tradições e procissões, como aquelas que relembram a morte e ressurreição de Cristo 2000 anos depois do evento ocorrer, confere ao catolicismo um caráter, digamos, não digo magia porque o cristianismo condena magia, mas o caráter extranatural e o link com o passado que as coisas que eu disse têm podem ser muito bem vistas aos olhos de não cristãos como magia. De forma parelha, quando nós, ao olharmos para trás e avaliarmos a senhorinha do interior da Escandinávia e suas práticas, tabelamos tudo como magia também. Hoje, na Escandinávia, não se acredita mais em árvores sacras, como aquela de carvalho dedicada ao deus Thor, que na verdade ficava na Alemanha. Mas hoje, acredita-se, no Brasil, por exemplo, em imagens sacras, como a de Nossa Senhora Aparecida, que é feita de terracota. Como eu disse, uma coisa que, aos olhos de não cristãos, ou neste caso de não católicos, pode ser vista como magia ou misticismo. É negra a cor da santa, é santo meu amor. É negra a cor da santa, é santo meu amor. Isso ocorre com os muçulmanos, judeus e uma porrada de outras religiões. Mas ainda segundo Weber, o desencantamento do mundo é levado às últimas consequências no protestantismo. E mais uma vez citando a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, abre aspas. Isto, a completa eliminação da salvação através da igreja e dos sacramentos, que no luteranismo não foi de modo algum desenvolvido até suas extremas consequências, foi o que definiu a diferença absolutamente decisiva no catolicismo. Um tão grande processo histórico no desenvolvimento das religiões, a eliminação da magia do mundo, que começaram com os antigos profetas hebreus e juntamente com o pensamento científico helenístico, repudiara todos os meios mágicos para a salvação como sendo superstição e pecado, atinge aqui a sua conclusão lógica. O puritano genuíno rejeitara até todos os sinais de cerimônia religiosa no enterro e sepultava os seus entes mais queridos e próximos sem cânticos ou rituais para que nenhuma superstição ou confiança nas forças mágicas e sacramentais de salvação pudesse se insinuar. Yes, science! Falemos agora do desencantamento científico do mundo. Este é, creio, mais palpável para todos vocês. Foi, poderíamos dizer em primeiro plano, a desvinculação entre a ciência e a teologia. A revolução científica e o caminho rumo à racionalização de tudo fez com que a crença na interferência de forças externas de seres imateriais, entidades e deuses se tornassem apenas isso, crenças. Resquícios de um passado sombrio, onde as pessoas guiavam-se sem a sempre sábia luz do pensamento e método científico. É claro que Max Weber não falou dessa forma, eu que fiz de um jeito mais escrachado e cartunesco mesmo. Seriam, portanto, as crenças, tanto na magia quanto na religião,
ou da magia das religiões apenas pedras no sapato do desenvolvimento, e que em breve nos livraríamos disso tudo. Antes, a ciência e a religião, esse catolicismo, eram ligadas. O vínculo não foi totalmente quebrado até hoje, como por exemplo na formulação da teoria do Big Bang, feita pelo padre belga Georges Lemaitre, e que foi completamente aceita pela Igreja Católica. No entanto, isso não significa que certos preceitos cristãos não sejam postos na berlinda. Os milagres encontram-se em xeque: a ressurreição de Cristo, a criação do mundo, Jesus nascer de uma virgem e etc. Quase tudo. Quando nos deparamos com sociedades, principalmente as de primeiro mundo, onde as pessoas vivem como se não existisse Deus, ou, mais especificamente, como se não existisse o metafísico religioso, podemos dizer de certo modo que eles vivem de forma desencantada ou desmagificada. Tive uma reflexão sobre a coroação do rei Carlos III da Inglaterra, ocorrida no último dia 6 de maio, e o tema que estamos tratando. Coroações no geral, assim como esta, sempre tiveram um elo com a religião. A casta sacerdotal, neste caso da Inglaterra, o clero anglicano, elava a casta reinante com o divino. Era como se, agora autorizados pelo divino, eles pudessem governar direitamente. God save the king! Hoje, nas terras do rei, tanto o divino quanto a instituição monárquica são desacreditadas. O clero, classe dirigente da igreja cujos fiéis somam um pouco mais de 10% da população total? Sem o significado religioso, toda coroação não passa de um evento simplesmente político. E para uma monarquia que sequer tem poder político de verdade, isso serve apenas para a continuação da tradição. Tradição esta que é riquíssima. A coroação é recheada de simbolismos, uns retornando às raízes bretãs, anglo-saxônicas e também à posterior hegemonia cristã. Ela é, por isso, um evento que transpassou toda a história da Inglaterra. She receives the orb, symbol of the dominion of the cross over the world. Cada um desses períodos colocou um detalhe importante no rito. Parece, no entanto, que não tardará para o nosso período, seguindo o modelo, colocar como detalhe o fim de todo o conjunto. Para os olhos de pessoas que veem o mundo despojado de excelsidade após o desencantamento do mesmo, tudo quanto for egrégio será condenado. É um resquício de um passado que temem não morrer, como o costume da avó que prepara os enfeites de Natal para os netos que nem sequer irão visitá-la. O simbolismo religioso permanece no rito da coroação, fora isso sim retirado a religiosidade do seio da sociedade. Veja, como eu disse, sem o significado religioso, a coroação não passa de um costume tradicional, parte da cultura, mas sem ligação com Deus. Ela é, assim falei no início do vídeo, como os costumes do paganismo nórdico e algumas partes da Escandinávia, que sobrevivem no folclore, mas não nas preces. Por isso que muitas pessoas, dentro e fora da Inglaterra, ao assistirem à coroação do rei Carlos III, pensavam estar olhando para algo que era advindo de outro mundo, ou de, melhor dizendo, outro século. De um século em que o desencantamento do mundo não se encontrava em um estado tão avançado.